Nunca imaginei que aos 68 anos de idade eu teria que enfrentar uma situação tão dolorosa e ao mesmo tempo tão reveladora sobre quem realmente era o filho que criei com tanto amor. Meu nome é Benedita Cordeiro. Vivo aqui na Vila Madalena, em São Paulo. E durante quase 7 décadas de vida pensei que conhecia todas as faces da maldade humana. Trabalhei nos Correios por mais de 40 anos. Lidei com pessoas de todo tipo. Vi histórias tristes, alegres, de traição, de amor, mas jamais pensei que a pior delas aconteceria dentro da minha própria casa, com o meu próprio sangue. O que vou contar para vocês aconteceu há exatos 15 dias, numa manhã de sábado que começou como qualquer outra, mas que terminou me mostrando uma realidade tão cruel que até hoje tenho dificuldade para acreditar. Foi o dia em que descobri que meu filho Marcelo, aquele menino que carreguei no colo, que criei sozinha depois que o pai dele nos abandonou, era capaz de me ameaçar de morte por causa de dinheiro. Sim, vocês escutaram direito. Meu próprio filho me ligou gritando, me xingando de velha maluca e disse que viria aqui em casa me bater se eu não resolvesse um problema que, na verdade, eu havia criado de propósito. Durante todos esses anos, trabalhando nos Correios, aprendi que as pessoas podem esconder segredos terríveis por trás de sorrisos falsos. Vi cartas de amor que eram, na verdade, cartas de chantagem. Encomendas que pareciam presentes, mas eram ameaças. Famílias que por fora pareciam perfeitas, mas por dentro eram um verdadeiro inferno. Nunca pensei que essa realidade chegaria até a minha própria família, que eu mesma seria vítima dessa falsidade toda. Marcelo sempre foi o filho exemplar, pelo menos era o que eu pensava. Casado há 15 anos com a Sandra, pai de 2 filhos lindos, trabalhava como vendedor de carros e parecia ter a vida organizada. Quando ele chegou aqui naquela manhã, eu estava preparando meu café da manhã, aquele ritual sagrado que mantenho há décadas. Sempre acordo cedo, mesmo aposentada, porque o corpo já se acostumou com essa rotina de uma vida inteira, acordando antes das 5 da manhã para chegar no trabalho. Ele bateu na porta com aquela empolgação que eu conhecia desde criança, quando queria alguma coisa da mãe. Abri a porta e lá estava ele, sorrindo daquele jeito que sempre derretia meu coração, falando sobre como queria fazer uma surpresa especial para a Sandra. A história que ele me contou parecia tão bonita, tão romântica. Disse que era aniversário de 15 anos de casamento deles e que queria comprar uma joia muito especial. Uma pulseira de ouro que havia visto numa joalheria do centro da cidade. Contou que tinha separado o dinheiro, mas que seu cartão estava com problema no banco e que a joalheria só aceitava cartão de crédito para parcelamento. Pediu meu cartão emprestado, prometeu que devolveria no mesmo dia e que transferiria o dinheiro para minha conta na segunda-feira. Como mãe, como avó daquelas crianças, como mulher que sempre acreditou no amor verdadeiro, não hesitei nem por um segundo em ajudar. Entreguei meu cartão para ele com o maior carinho do mundo. Ainda dei minha bênção para que tudo desse certo. Disse para ele caprichar na escolha porque a Sandra merecia o melhor. Afinal, ela sempre foi uma nora maravilhosa, cuidadosa comigo, atenciosa com as crianças, uma verdadeira companheira para meu filho. Ele saiu daqui radiante, me deu um beijo no rosto e disse que voltaria à tarde para contar como tinha sido a reação da Sandra ao receber o presente. Fiquei aqui imaginando a alegria daquela mulher ao ganhar uma surpresa tão carinhosa, pensando em como era sortuda por ter um marido tão atencioso. Passei a manhã toda aqui em casa arrumando a cozinha, cuidando das minhas plantas no quintal, assistindo meus programas de televisão, completamente tranquila e feliz por ter ajudado meu filho a fazer algo bonito para a família dele. Ainda preparei um almoço especial pensando que talvez eles viessem aqui depois para me contar como havia sido a surpresa. Fiz aquela carne ensopada que o Marcelo adora desde pequeno, com batata e cenoura do jeito que ele gosta, e um pudim de leite condensado para as crianças. Estava aqui na cozinha terminando de secar a louça quando o telefone tocou. Era por volta das 2 horas da tarde. O sol estava bem forte lá fora, e eu até pensei que fosse ele ligando para dizer que já estava voltando. Atendi com aquela animação de avó esperando notícias boas, mas o que escutei do outro lado da linha foi uma voz que eu jamais havia escutado antes. Uma voz cheia de raiva, de desespero,
de algo que parecia quase ódio. Era o Marcelo, mas não era o meu Marcelo. Era uma pessoa que eu não reconhecia, gritando comigo pelo telefone, dizendo que meu cartão não estava funcionando e que eu devia ter mudado a senha para atrapalhar a vida dele. A voz dele estava alterada, nervosa, como se estivesse desesperado por alguma coisa que eu não conseguia entender. Tentei explicar que não havia mexido em nada no cartão, que devia ser algum problema do banco ou da máquina da loja, mas ele não queria escutar minhas explicações. Foi aí que aconteceu algo que jamais, em 68 anos de vida, pensei que escutaria. As palavras que saíram da boca do meu próprio filho foram como punhaladas no meu coração. Ele me xingou, me chamou de velha maluca, disse que eu estava inventando problema onde não existia e que se eu não resolvesse aquilo, imediatamente ele viria aqui em casa me ensinar uma lição. A forma como ele falou, o tom de voz que usou, as palavras que escolheu, tudo aquilo me gelou o sangue nas veias. Nunca, nem nos piores momentos da minha vida, havia sido tratada com tanto desrespeito. Nem quando o pai dele nos abandonou e eu tive que criar uma criança sozinha, trabalhando dobrado para sustentar a casa, ele havia me falado desse jeito. Nem quando era adolescente e passava por aquela fase rebelde que todos os meninos passam, ele havia me desrespeitado assim. Era como se estivesse falando com uma estranha, com alguém que ele odiava, não com a mãe que dedicou a vida inteira para criar ele da melhor forma possível. Desliguei o telefone tremendo, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Sentei aqui na mesa da cozinha tentando processar aquela situação toda, tentando encontrar uma explicação lógica para tamanha agressividade por causa de um simples problema com cartão de crédito. Afinal, essas coisas acontecem todos os dias. Máquinas que não funcionam, sistemas que ficam fora do ar, problemas técnicos que se resolvem com paciência e compreensão. Mas quanto mais eu pensava naquela ligação, mais alguma coisa me incomodava. Havia algo na voz dele, na forma como falou, na urgência desesperada, que não combinava com alguém que estava simplesmente tentando comprar um presente para a esposa. Era uma urgência diferente, como se estivesse sendo pressionado por alguma coisa muito mais séria do que uma simples compra numa joalheria. E foi nesse momento que uma lembrança terrível começou a voltar para minha mente. Uma lembrança de algo que havia acontecido poucos dias antes e que talvez explicasse tudo aquilo. 3 dias antes daquela ligação desesperada, eu havia recebido outra ligação, mas essa tinha sido muito diferente. Uma ligação que me partiu o coração, que me fez questionar tudo o que eu pensava saber sobre meu filho e sobre a família que ele havia construído. Uma ligação que mudaria completamente minha perspectiva sobre aquela situação toda e que me faria tomar a decisão mais difícil da minha vida como mãe. E foi exatamente por causa dessa ligação que eu havia tomado uma atitude que o Marcelo ainda não sabia. Uma atitude que explicaria perfeitamente por que meu cartão não estava funcionando naquele exato momento. Agora me digam uma coisa, queridos que estão assistindo esse vídeo do canal Vovó. Lembrou? Vocês já passaram por alguma situação em que descobriram que alguém muito próximo não era quem vocês pensavam que era? Deixem nos comentários de que cidade vocês estão assistindo e não se esqueçam de se inscrever no canal porque essa história está só começando e vocês não vão acreditar no que aconteceu depois. Aquela ligação que recebera 3 dias antes havia sido da Sandra, minha nora. Lembro como se fosse hoje porque estava aqui arrumando o guarda-roupa quando o telefone tocou. A voz dela do outro lado da linha estava diferente, mais baixa, como se estivesse sussurrando para que ninguém escutasse. Percebi imediatamente que algo estava errado, porque a Sandra sempre falava comigo de forma alegre e animada, especialmente quando ligava para falar das crianças ou marcar algum almoço de domingo. Dona Benedita, a senhora tem um tempinho para conversar comigo? Ela perguntou. E havia uma tristeza na voz dela que me deixou preocupada na hora. Disse que, claro, que sempre tinha tempo para ela. E foi quando ela começou a chorar. Um choro baixinho, contido, mas que eu conseguia escutar perfeitamente pelo telefone. Meu coração disparou porque a Sandra nunca havia chorado comigo antes. Mesmo nas situações mais difíceis, ela sempre se mostrava forte e decidida. Dona Benedita, eu preciso contar uma coisa para a senhora que vai ser muito difícil de escutar, mas eu não tenho mais ninguém em quem confiar.
As palavras dela me gelaram porque imediatamente pensei que algo havia acontecido com as crianças ou que alguém da família estava doente. Preparei meu coração para o pior, mas o que ela me contou foi algo que jamais poderia ter imaginado. Algo que destruiu completamente a imagem que eu tinha do meu próprio filho. Ela me contou que o Marcelo estava tendo um caso extraconjugal há mais de 6 meses. Não era uma aventura passageira ou um erro momentâneo de um homem casado. Era um relacionamento sério, com outra mulher, uma vendedora da loja de carros onde ele trabalhava. Uma mulher mais nova, solteira, que não sabia que ele era casado e tinha família constituída. O pior de tudo é que ele havia contado para essa mulher que estava separado da esposa há mais de 1 ano e que estava apenas esperando resolver questões financeiras para oficializar o divórcio. A Sandra descobriu tudo por acaso, quando foi buscar ele no trabalho numa tarde que o carro dela quebrou. Chegou lá e viu os dois saindo juntos, de mãos dadas, se beijando na frente de todo mundo como um casal apaixonado. Ficou observando de longe, sem acreditar no que estava vendo, até que decidiu seguir os dois para entender melhor a situação. Eles foram para um restaurante, jantaram como namorados, ele deu presentes para ela, flores, demonstrações de carinho que há meses não dava mais para a própria esposa. Dona Benedita, quando cheguei em casa naquela noite, confrontei ele sobre o que tinha visto. Ele mentiu na minha cara. Disse que era apenas uma colega de trabalho que estava passando por problemas pessoais e que ele estava apenas consolando ela. Mas eu não sou boba. Sei reconhecer quando alguém está mentindo, principalmente meu próprio marido, depois de 15 anos de casamento. A Sandra continuou me contando que nos dias seguintes começou a investigar por conta própria. Mexeu no celular dele quando estava dormindo, checou o histórico do cartão de crédito, conversou com outras esposas de colegas de trabalho dele para entender melhor a situação. Foi quando descobriu que a situação era muito mais séria do que imaginava. O Marcelo estava gastando dinheiro que não tinha para impressionar essa mulher. Estava comprando presentes caros, pagando jantares em restaurantes sofisticados, até havia alugado um apartamento pequeno, onde se encontravam aos finais de semana. O pior, Dona Benedita, é que ele está usando o dinheiro da mesada das crianças, o dinheiro que deveria ser para as necessidades da casa, para sustentar esse relacionamento. Às vezes que ele pediu dinheiro emprestado para a senhora nos últimos meses, dizendo que era para emergências ou problemas no carro, tudo foi mentira. Ele estava usando esse dinheiro para bancar a vida dupla que estava levando. Escutar aquilo foi como receber um soco no estômago. Lembrei de todas as vezes que o Marcelo havia vindo aqui pedindo ajuda financeira, sempre com alguma desculpa convincente, sempre prometendo devolver rapidamente. 2 vezes ele pediu dinheiro dizendo que o carro havia quebrado e precisava de conserto urgente. Uma vez disse que tinha tido um problema no trabalho e que o salário ia atrasar. Outra vez contou que a Sandra estava com problemas de saúde e precisavam de dinheiro para exames particulares. Sempre acreditei nele porque era meu filho, porque confiava na palavra dele, porque jamais imaginaria que alguém que eu criei pudesse mentir para mim de forma tão descarada e premeditada. Calculei mentalmente e percebi que nos últimos 6 meses havia emprestado para ele quase R$ 3.000, dinheiro da minha aposentadoria, dinheiro que eu guardava com dificuldade para emergências ou para poder ajudar os netos quando precisassem de algo especial. Dona Benedita, eu já tomei minha decisão. Vou me separar dele. Não consigo mais viver nessa mentira, fingindo que não sei de nada, criando meus filhos numa casa onde o pai não tem palavra nem caráter. Mas antes de tomar qualquer atitude oficial, eu queria conversar com a senhora porque sei que vai ser muito difícil para todos nós, principalmente para as crianças que adoram o pai. A Sandra me explicou que já havia procurado um advogado, que já tinha separado todos os documentos necessários e que iria sair de casa com as crianças no final da semana. Tinha conseguido um apartamento pequeno perto da escola dos meninos para não interromper a rotina deles. Também havia conversado com o chefe dela para conseguir fazer mais horas extras e ter uma renda extra para sustentar a família sozinha. Eu só estou pedindo uma coisa para a senhora. Não empreste mais dinheiro para ele. Sei que é difícil negar alguma coisa para um filho, mas a senhora precisa entender que cada real que empresta para ele
É R$ 1 que ele gasta com essa outra mulher. É dinheiro que deveria estar sendo usado para o bem-estar dos seus próprios netos. Prometi para a Sandra que não emprestaria mais nada para o Marcelo, mas também pedi para ela me dar alguns dias para processar aquela informação toda antes de ela tomar qualquer atitude definitiva. Como mãe, mesmo sabendo que meu filho estava errado, ainda tinha uma esperança de que pudesse conversar com ele, fazê-lo entender o tamanho do erro que estava cometendo, tentar salvar aquela família que eu tanto amava. Foi nessa mesma noite, depois da ligação da Sandra, que tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para o banco e cancelei meu cartão de crédito. Inventei uma desculpa de que tinha perdido o cartão e que precisava de um novo. Mas a verdade é que queria ter certeza de que o Marcelo não conseguiria mais usar meu dinheiro para financiar a traição que estava fazendo com a própria família. Durante os 2 dias seguintes, fiquei aqui em casa pensando em como abordar o assunto com ele. Ensaiei 1000 vezes o que iria falar, imaginei várias formas de começar a conversa, pensei em todas as possíveis reações que ele poderia ter. Parte de mim ainda esperava que houvesse alguma explicação, que talvez a Sandra tivesse entendido errado alguma situação, que meu filho não fosse capaz de tamanha crueldade com a própria família. Mas no fundo do coração, eu sabia que tudo era verdade. Muita coisa que não fazia sentido antes começou a fazer sentido depois da conversa com a Sandra. O comportamento estranho do Marcelo nas últimas visitas, a forma como ele evitava falar sobre a Sandra e as crianças, a pressa que sempre tinha para ir embora quando vinha aqui, a falta de interesse em almoços familiares que antes ele fazia questão de participar. Agora eu entendia por que ele havia chegado aqui naquela manhã de sábado tão animado, falando sobre comprar um presente para a Sandra. Não era para a Sandra, era para a amante dele. Ele havia usado a desculpa do aniversário de casamento para conseguir meu cartão e poder impressionar a outra mulher com um presente caro que ele não tinha condições de comprar com o próprio dinheiro. A ligação desesperada que recebi 2 horas depois dele sair daqui não era de um marido preocupado em agradar a esposa. Era de um homem desesperado para conseguir dinheiro e poder manter as aparências com uma mulher que ele estava enganando tanto quanto estava enganando a própria família. E a raiva na voz dele quando o cartão não funcionou era a raiva de quem estava sendo impedido de continuar com uma farsa que já durava meses. Quando ele me xingou pelo telefone, quando me chamou de velha maluca e me ameaçou de violência, não estava falando com a mãe que o criou. Estava falando com qualquer pessoa que estivesse atrapalhando os planos dele. Qualquer obstáculo que precisasse ser removido do caminho para ele conseguir o que queria. Naquele momento eu entendi que o filho que eu havia criado não existia mais, que no lugar dele havia um homem egoísta, mentiroso e capaz de qualquer coisa para conseguir o que desejava. Mas o que ele não sabia é que eu já estava preparada para aquela situação. Durante os 3 dias entre a conversa com a Sandra e aquela ligação dele, eu havia tomado decisões que iriam mudar completamente o rumo de toda aquela história. Depois de desligar o telefone, fiquei parada aqui na cozinha por alguns minutos, ainda segurando o aparelho nas mãos trêmulas. O silêncio da casa parecia ensurdecedor após escutar aquelas palavras horríveis vindas da boca do meu próprio filho. Era como se o mundo tivesse parado e só existisse aquela dor no peito. Aquela sensação de que tudo em que acreditei durante tantos anos havia desmoronado em questão de segundos. Caminhei até a janela da sala e fiquei observando a rua lá fora. Era uma tarde normal de sábado. Crianças brincando na calçada, vizinhos lavando carros, pessoas caminhando com suas vidas tranquilas, sem saber que ali dentro desta casa, uma mulher de 68 anos estava descobrindo que seu único filho era capaz de ameaçá-la de morte por dinheiro. A normalidade do mundo lá fora contrastava de forma cruel com o caos que estava acontecendo na minha vida pessoal. Tentei sentar no sofá da sala, mas minhas pernas estavam bambas demais. Apoiei-me na parede e comecei a lembrar de momentos da infância do Marcelo, tentando encontrar sinais de que aquela maldade sempre esteve lá, escondida, esperando o momento certo para aparecer. Será que eu havia falhado como mãe? Será que durante todos aqueles anos, criando ele sozinha, trabalhando dobrado para dar o melhor que podia, eu havia deixado passar algo importante na educação dele? Lembrei do dia em que ele nasceu,
Como segurei aquele bebezinho nos braços e prometi que faria tudo para protegê-lo e dar a ele uma vida digna. Lembrei das noites em claro quando ele era pequeno e ficava doente, como eu ficava acordada cuidando dele, medindo febre de 2 em 2 horas, fazendo chá de camomila quando a tosse não deixava ele dormir. Lembrei dos sacrifícios que fiz, das roupas que deixei de comprar para mim mesma para poder comprar material escolar para ele, dos passeios que inventei nos finais de semana para ele não sentir falta de ter um pai presente. Durante sua adolescência, houve momentos difíceis, como acontece com todos os jovens, mas nunca, nem nas discussões mais acaloradas, ele havia me desrespeitado da forma como fez naquela ligação. Mesmo quando discordava das minhas decisões, ou quando estava rebelde, sempre mantinha um mínimo de respeito pela mãe que eu era. Sempre pedia desculpas depois, sempre reconhecia quando estava errado, sempre demonstrava carinho e gratidão pelo que eu fazia por ele. Quando se casou com a Sandra, eu pensei que finalmente tinha conseguido criar um homem de bem, um pai de família responsável, alguém que honraria os valores que tentei ensinar durante toda a sua criação. Nos primeiros anos de casamento, ele realmente parecia ser esse homem. Vinha aqui toda semana com as crianças. Ajudava quando eu precisava de alguma coisa pesada em casa. Sempre se mostrava grato pelas coisas que eu ainda fazia por ele e pela família. Mas agora, repensando os últimos meses, conseguia identificar sinais que na época passaram despercebidos. As visitas se tornaram mais espaçadas e sempre mais rápidas. Quando vinha aqui, parecia ansioso, olhando constantemente para o relógio, como se tivesse pressa de ir para outro lugar. As conversas se tornaram mais superficiais. Ele não contava mais detalhes sobre o trabalho ou sobre os planos da família como fazia antes. Também comecei a perceber que ele evitava trazer as crianças junto. Antes, os netos sempre vinham aqui comigo nos finais de semana, passávamos tardes inteiras brincando no quintal. Eu fazia biscoitos para eles, contava histórias, ajudava com lição de casa. Mas nos últimos meses, o Marcelo sempre tinha alguma desculpa para não trazê-los. Dizia que estavam com atividades na escola, que tinham compromissos com amigos, que a Sandra precisava deles em casa. A cada lembrança que vinha à mente, mais eu entendia que meu filho havia se transformado em uma pessoa completamente diferente. Alguém que eu não conseguia mais reconhecer. E o pior é que essa transformação havia acontecido de forma gradual. Tão sutil que só agora, depois da revelação da Sandra e daquela ligação terrível, eu conseguia enxergar com clareza. O telefone tocou novamente, me tirando daquele turbilhão de pensamentos dolorosos. Por um momento pensei que fosse ele ligando de volta para pedir desculpas, para explicar que havia perdido o controle e que não falava sério sobre as ameaças. Atendi com uma pequena esperança no coração, mas logo percebi que estava enganada. Era a voz dele de novo, só que agora ainda mais alterada, mais agressiva, mais desesperada. "Mãe, você resolveu o problema do cartão ou não?" Ele perguntou, sem nem mesmo cumprimentar ou se desculpar pelo que havia falado antes. A frieza na voz dele me assustou porque parecia que estava falando com uma estranha, não com a mulher que dedicou a vida inteira para criá-lo. "Preciso saber agora porque tenho compromisso e não posso ficar perdendo tempo com suas confusões." Tentei explicar novamente que não havia feito nada com o cartão, que devia ser problema do sistema do banco ou da loja, mas ele me interrompeu de forma grosseira. "Para de inventar desculpa, mãe. Você mexeu no cartão sim, tenho certeza. Sempre foi controladora. Sempre quis meter o nariz na minha vida. E agora está fazendo isso para me prejudicar." As acusações dele eram tão injustas que senti uma raiva crescendo dentro do peito. Durante toda a vida dele, jamais me meti nos relacionamentos ou decisões pessoais dele sem ser convidada. Sempre respeitei o casamento dele. Sempre tratei a Sandra como uma filha. Sempre me mantive no meu lugar de sogra e avó. Como ele podia me acusar de ser controladora quando tudo que sempre fiz foi apoiar e ajudar quando era necessário? "Marcelo, meu filho, você está falando coisas terríveis comigo. Não entendo o que está acontecendo, mas..." Tentei falar, mas ele não me deixou terminar. O que ele disse em seguida foi ainda mais chocante que tudo o que havia dito antes. "Escuta bem, velha. Você vai ligar agora para o banco e resolver esse problema do cartão.
Se em 1 hora eu não conseguir usar esse cartão, vou aí na sua casa e você vai ver o que é bom para a tosse. Já estou cansado das suas palhaçadas, das suas invenções. Você vai fazer o que estou mandando ou vai se arrepender pelo resto da vida? A forma como ele falou, velha, com tanto desprezo, tanta raiva, tanto ódio, me cortou como uma lâmina. Em 68 anos de vida, jamais alguém havia me chamado dessa forma, com essa intenção de humilhar e diminuir. Nem nas situações mais difíceis que enfrentei, nem quando tive que lidar com clientes grosseiros no trabalho, nem quando passei por dificuldades financeiras após a separação do pai dele, ninguém jamais me tratou com tamanha falta de respeito. Você não está entendendo a situação, mãe. Isso aqui não é brincadeira, não é birra de criança. Tem gente esperando, tem compromisso assumido, e se você continuar com essa palhaçada de fingir que não sabe o que está acontecendo, as coisas vão ficar muito feias para você. Pela primeira vez na vida, senti medo do meu próprio filho. Não era medo físico apenas, embora as ameaças dele fossem bem claras. Era um medo mais profundo, o medo de descobrir que a pessoa em quem mais confiava no mundo era capaz de me machucar deliberadamente. Era o medo de perceber que todos aqueles anos de sacrifício e dedicação não significavam nada para ele quando seus interesses pessoais estavam em jogo. E não adianta chorar ou fazer drama, mãe. Não estou para papo furado hoje. Você criou esse problema, então você resolve. E resolve rápido porque minha paciência já acabou há muito tempo. Desliguei o telefone sem conseguir dizer uma palavra sequer. Minhas mãos estavam tremendo tanto que quase derrubei o aparelho no chão. Sentei na cadeira da cozinha e comecei a chorar. Mas não era um choro de tristeza apenas. Era um choro de revolta, de indignação, de decepção tão profunda que parecia que ia me partir ao meio. Como uma mãe pode lidar com a descoberta de que o filho que criou com tanto amor se tornou uma pessoa tão cruel e egoísta? Como processar o fato de que aquele bebê que segurei no colo, aquela criança que consolei em todas as dificuldades, aquele jovem que incentivei em todas as conquistas, se transformou em alguém capaz de me ameaçar de violência por causa de dinheiro? Mas no meio de toda aquela dor, uma voz dentro da minha cabeça começou a me lembrar de quem eu realmente era. Benedita Cordeiro, 68 anos, mulher que trabalhou 40 anos para sustentar uma família, que enfrentou sozinha todas as dificuldades da vida, que criou um filho sem ajuda de ninguém, que sempre teve dignidade e caráter acima de qualquer coisa. Eu não era uma velha indefesa como meu filho estava tentando me fazer sentir. Eu era uma mulher forte, experiente, que sabia muito bem como lidar com pessoas difíceis e situações complicadas. Foi nesse momento que minha tristeza começou a se transformar em determinação. Se meu filho pensava que podia me intimidar, me humilhar e me usar como bem entendesse, estava muito enganado. Eu tinha passado por coisas muito piores na vida e sempre encontrei uma forma de resolver sem perder minha dignidade. E dessa vez não seria diferente. O telefone tocou mais uma vez, mas dessa vez eu não atendi. Deixei tocar até parar. Depois tirei o fone do gancho. Não queria escutar mais ameaças, mais xingamentos, mais humilhações vindas de alguém que deveria me amar e me respeitar acima de qualquer coisa. Precisava de silêncio para pensar, para organizar meus pensamentos e decidir exatamente como ia lidar com aquela situação toda. E foi nesse momento de silêncio e reflexão que comecei a elaborar um plano que mudaria completamente o rumo daquela história terrível. Com o telefone fora do gancho, finalmente consegui ter alguns minutos de paz para organizar meus pensamentos e decidir qual seria meu próximo passo. Fui até o quarto e peguei minha agenda telefônica, aquela velha agenda de couro que uso há mais de 20 anos e onde anoto todos os contatos importantes. Procurei o número da Sandra e liguei para ela. Precisava conversar novamente, entender melhor alguns detalhes que ela havia me contado 3 dias antes. A Sandra atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando minha ligação. Dona Benedita, como a senhora está? Aconteceu alguma coisa? A preocupação na voz dela era genuína, diferente da falsidade que eu havia escutado na voz do Marcelo minutos antes. Expliquei para ela sobre a tentativa dele de usar meu cartão e sobre as ameaças que havia recebido pelo telefone.
Dona Benedita, eu estava esperando que isso acontecesse. Ontem à noite ele chegou em casa muito nervoso, falando que tinha uma surpresa especial para me dar hoje. Um presente que ia mudar nossa vida. Disse que havia conseguido um dinheiro extra no trabalho e que queria me mostrar o quanto me ama. A ironia na voz da Sandra era evidente. Óbvio que eu sabia que era mentira, mas fingi que acreditei para ver até onde ele ia com essa farsa toda. Foi quando a Sandra me contou detalhes que eu ainda não sabia sobre a situação financeira real do Marcelo. Ela havia descoberto que ele estava devendo mais de 15 mil reais no cartão de crédito pessoal. Dinheiro gasto exclusivamente com a amante. Jantares caros, presentes, viagens de final de semana, até mesmo lingerie íntima que obviamente não era para a esposa. Além disso, ele havia feito 2 empréstimos no banco sem ela saber, usando a casa da família como garantia. O pior é que ele está mentindo para a Fabiana também, que é o nome da amante dele. Contou para ela que é divorciado, que tem uma empresa de carros própria, que ganha muito mais do que realmente ganha. Está criando uma vida completamente fictícia para impressionar essa mulher e, obviamente, não tem dinheiro para sustentar todas essas mentiras. A Sandra me explicou que havia contratado um detetive particular na semana anterior para juntar provas definitivas da traição. O homem havia seguido o Marcelo durante uma semana inteira e tinha fotos, vídeos, comprovantes de gastos, tudo documentado de forma profissional para ser usado no processo de divórcio. Foi através desse detetive que ela descobriu que a situação era ainda mais grave do que imaginava. Dona Benedita, a senhora não faz ideia de como essa história é suja. O Marcelo contou para a Fabiana que eu morri num acidente de carro há 2 anos, que ele está criando as crianças sozinho e que por isso precisa de compreensão quando não pode viajar ou sair nos finais de semana. Essa mulher tem dó dele. Acha que está consolando um viúvo que sofre com a perda da esposa. Escutar aquilo foi como receber um tapa na cara. Como meu filho era capaz de inventar uma história tão macabra, tão cruel, envolvendo a morte da própria esposa? Como conseguia olhar para a Sandra todos os dias em casa, sabendo que havia contado para outra pessoa que ela estava morta? O nível de frieza e manipulação necessário para manter uma mentira dessas era algo que eu jamais imaginaria que existisse dentro do filho que criei. E tem mais, Dona Benedita. Ele disse para a Fabiana que a senhora também morreu, que perdeu a mãe e a esposa no mesmo acidente. Por isso ela nunca questionou por que ele nunca fala da família ou por que nunca a apresentou para ninguém. Na cabeça dela, ele é um homem sozinho no mundo, sem família, tentando reconstruir a vida depois de uma tragédia terrível. Naquele momento entendi por que ele havia me tratado com tanta frieza e crueldade nas ligações. Na mente distorcida dele, eu era apenas um obstáculo para manter a farsa que havia criado. Não era mais sua mãe. Não era mais alguém que merecia amor e respeito. Era apenas alguém que estava atrapalhando os planos dele. Alguém que precisava ser intimidado e controlado para não estragar a vida dupla que estava levando. A Sandra continuou me contando detalhes que me deixaram ainda mais revoltada. O Marcelo havia prometido para a Fabiana que em dezembro eles iam viajar para o Nordeste, passar as festas de final de ano numa pousada romântica na Bahia. Havia mostrado fotos de resort na internet, falado sobre passeios que iam fazer, restaurantes onde iam jantar. Obviamente, todo esse plano dependia de conseguir dinheiro de algum lugar, já que o salário dele mal cobria as despesas básicas da casa. Dona Benedita, eu já entendi o plano dele. Ele ia usar o cartão da senhora para comprar uma pulseira cara para a Fabiana hoje. Depois ia contar para ela que era uma herança da mãe que havia morrido. Ia dizer que encontrou a joia guardada em casa e que queria dar para ela como símbolo do amor dele. Uma mentira em cima da outra, usando o dinheiro da senhora para bancar a fantasia dele. Foi quando a Sandra me contou sobre uma conversa que havia escutado escondida na semana anterior. O Marcelo estava falando no telefone com alguém, provavelmente a Fabiana, prometendo que logo eles iam poder ficar juntos oficialmente. Disse que tinha um plano para conseguir uma quantia boa de dinheiro e que depois disso eles poderiam começar a vida nova longe dali, talvez em outra cidade, longe de qualquer pessoa que conhecesse a verdade sobre o passado dele.
Ele falou que a senhora tem uma aposentadoria boa, que a casa da senhora vale muito dinheiro e que, como filho único, ele vai herdar tudo mesmo. Disse que estava apenas antecipando o que já ia ser dele de qualquer forma. Dona Benedita, eu acho que ele está planejando convencer a senhora a vender a casa ou pegar um empréstimo usando a casa como garantia. Escutar aquilo foi o limite da minha indignação. Meu filho não estava apenas mentindo e traindo a família. Estava planejando me usar financeiramente. Estava vendo minha morte como uma solução para os problemas dele. Estava calculando friamente como se apropriar dos bens que conquistei com uma vida inteira de trabalho honesto. Era uma maldade tão profunda, tão calculada, que eu mal conseguia acreditar que estava saindo da boca do mesmo menino que eu embalei para dormir durante tantos anos. A Sandra me disse que no dia seguinte ia oficializar a separação, que já havia conversado com o advogado e que tinha todos os documentos prontos. Também me avisou que ia contar toda a verdade para a Fabiana, porque acreditava que a moça também era vítima das mentiras do Marcelo. Ela tem direito de saber com quem está se envolvendo. Que tipo de homem é o Marcelo na realidade? Depois de desligar o telefone, fiquei sentada aqui na cozinha processando todas aquelas informações terríveis. Cada revelação era pior que a anterior. Cada detalhe mostrava um nível de crueldade e manipulação que eu jamais poderia imaginar que existisse no meu próprio filho. Ele não estava apenas cometendo adultério. Estava destruindo sistematicamente várias vidas ao mesmo tempo, criando uma rede de mentiras tão complexa que eventualmente desabaria sobre todos os envolvidos. Peguei uma caneta e um papel e comecei a anotar tudo que a Sandra havia me contado, organizando as informações de forma cronológica. Queria ter certeza de que não estava esquecendo nenhum detalhe importante, porque sabia que precisaria de todas essas informações para tomar as decisões certas dali para frente. Não era mais apenas sobre proteger meu dinheiro ou minha dignidade, era sobre proteger minha nora, meus netos, e até mesmo essa Fabiana que estava sendo enganada de forma tão cruel. Olhei para o relógio da parede e vi que já havia se passado quase 1 hora desde a última ligação ameaçadora do Marcelo. Sabia que a qualquer momento ele apareceria aqui em casa, provavelmente ainda mais nervoso e agressivo, por não ter conseguido resolver o problema do cartão. Mas agora eu estava preparada para recebê-lo. Não era mais a mãe ingênua que acreditava em todas as mentiras dele. Era uma mulher que conhecia a verdade e que estava pronta para enfrentar a situação de frente. Levantei da cadeira e fui até o quarto buscar uma caixa que guardo no alto do guarda-roupa. Dentro dessa caixa estão todos os comprovantes de dinheiro que emprestei para o Marcelo nos últimos meses. Todas as promissórias que ele assinou prometendo devolver, todos os recibos de transferências bancárias que fiz para ajudá-lo. Queria ter tudo organizado para mostrar para ele exatamente quanto dinheiro meu ele havia usado para bancar a vida dupla que estava levando. Também separei todos os documentos da minha casa, da minha conta bancária, da minha aposentadoria. Se ele realmente estava planejando me convencer a fazer algum empréstimo ou vender meus bens, eu queria estar preparada com todas as informações na mão. Não ia permitir que ele me manipulasse ou me enganasse como havia feito com todas as outras pessoas na vida dele. Enquanto organizava todos esses papéis, comecei a entender que aquela situação, por mais dolorosa que fosse, estava me dando uma oportunidade única. A oportunidade de ensinar uma lição definitiva para meu filho, de mostrar para ele que as ações têm consequências, de proteger outras pessoas que estavam sofrendo por causa das escolhas egoístas dele. Não era mais sobre uma simples tentativa de usar meu cartão de crédito. Era sobre um padrão de comportamento destrutivo que precisava ser interrompido antes que causasse ainda mais danos. E eu, Benedita Cordeiro, 68 anos, mulher que sempre enfrentou os problemas da vida de cabeça erguida, estava pronta para fazer o que fosse necessário para colocar um fim naquela situação toda. O barulho de um carro parando na frente de casa me tirou dos pensamentos. Olhei pela janela e vi o carro do Marcelo estacionado na calçada. Ele estava descendo do carro com uma expressão furiosa no rosto, caminhando em direção ao portão com passos rápidos e determinados. Era chegada a hora do confronto final. Respirei fundo e caminhei até a porta da frente, carregando comigo a pasta com todos os documentos que havia separado.
Meu coração estava acelerado, mas não era de medo, era de determinação. Abri a porta antes mesmo dele tocar a campainha, e a expressão no rosto do Marcelo quando me viu ali parada, calma e serena, foi de total surpresa. Pode entrar, meu filho. Estou esperando você há um bom tempo. Falei com uma tranquilidade que nem eu mesma esperava ter naquele momento. Ele entrou em casa pisando duro, com os punhos cerrados, claramente preparado para uma discussão violenta. Mas quando viu que eu não estava nervosa ou assustada como ele esperava, pareceu ficar desconfortável. Mãe, você vai me explicar agora o que fez com o cartão. Não estou brincando, perdi a manhã inteira por causa da sua... Ele começou a falar alto, mas eu levantei a mão pedindo silêncio de uma forma que o deixou imediatamente quieto. Era a mesma gestão que eu fazia quando ele era criança e estava fazendo birra. Senta ali na mesa da cozinha, Marcelo. Nós precisamos conversar sobre muitas coisas, e eu garanto que você vai querer escutar tudo o que tenho para te contar. Falei olhando diretamente nos olhos dele, com a autoridade de quem viveu muito e sabia exatamente o que estava fazendo. Ele hesitou por alguns segundos, provavelmente esperando que eu cedesse às pressões dele como sempre fazia. Mas quando percebeu que eu estava falando sério, caminhou até a cozinha e sentou na cadeira que indiquei. Ainda estava visivelmente irritado, tamboritando os dedos na mesa, olhando para o relógio, demonstrando impaciência. Sentei na cadeira em frente a ele e coloquei a pasta de documentos sobre a mesa. Abri devagar, como quem tem todo o tempo do mundo, tirando papel por papel e organizando tudo na frente dele. A primeira coisa que mostrei foram os comprovantes de todos os empréstimos que havia feito para ele nos últimos 6 meses. Você se lembra desses recibos, Marcelo? Perguntei, apontando para cada um dos papéis. R$ 300 em março porque o carro quebrou. R$ 500 em abril porque o salário atrasou. R$ 800 em maio para pagar exames médicos da Sandra. R$ 700 em junho para consertar o telhado da sua casa. Fui enumerando cada empréstimo, cada mentira que ele havia contado, cada promessa de devolução que não cumpriu. O rosto dele foi ficando cada vez mais pálido conforme eu falava. Ele tentou me interromper algumas vezes, inventando novas desculpas, mas eu não deixei. Continuei falando com a mesma calma, mostrando cada documento, cada comprovante, cada evidência da farsa que ele havia construído. Ao todo, são R$ 2.900 que você pegou emprestado da sua mãe aposentada nos últimos meses. Dinheiro que você prometeu devolver e nunca devolveu. Dinheiro que eu guardava com dificuldade da minha aposentadoria para emergências. Parei por alguns segundos para deixar a informação penetrar na mente dele. Agora me diz uma coisa, meu filho. Onde está esse dinheiro? Porque a Sandra me contou uma versão bem diferente sobre o destino do dinheiro que você pegou emprestado da sua mãe. Foi quando vi o pânico começar a tomar conta do rosto dele. Pela primeira vez desde que chegou, ele pareceu entender que eu sabia de muito mais coisas do que ele imaginava. Tentou gaguejar alguma explicação, mas eu não dei tempo para ele elaborar mais mentiras. Peguei o telefone que estava sobre a mesa e mostrei para ele. A Sandra me ligou há 3 dias, Marcelo. Contou tudo. Absolutamente tudo. Falei pausadamente, observando cada reação dele. Ela sabe da Fabiana. Sabe das mentiras que você conta. Sabe que você está usando meu dinheiro para sustentar uma amante. Ele ficou branco como papel. Tentou negar. Balbuciou algumas palavras sem sentido, mas eu continuei falando. Ela também me contou sobre as dívidas no cartão de crédito, sobre os empréstimos que você fez usando a casa como garantia, sobre as promessas que fez para a Fabiana. Cada palavra que eu falava era como uma punhalada na mentira que ele havia construído. E sabe qual foi a parte que mais me doeu, Marcelo? Não foi saber que você está traindo sua esposa. Não foi descobrir que você mentiu para mim durante meses. Foi escutar que você disse para essa mulher que eu morri num acidente de carro. Minha voz tremeu um pouco nessa parte, porque mesmo preparada para aquele confronto, aquela mentira específica ainda me machucava profundamente. Ele tentou se levantar da cadeira, mas eu fiz questão de que ele ficasse sentado. Você disse para ela que sua mãe morreu, Marcelo. A mulher que te criou sozinha, que trabalhou 40 anos para te dar uma vida digna, que sacrificou tudo para você se tornar um homem de bem.
Na fantasia que você criou para impressionar uma estranha, sua própria mãe está morta e enterrada. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de desespero, de quem havia sido pego em flagrante e não sabia como sair daquela situação. Mãe, eu posso explicar tudo. Não é bem assim que... Ele tentou falar, mas eu o interrompi novamente. Não precisa explicar nada, meu filho. Eu entendi perfeitamente qual é o seu plano. A Sandra me contou que você falou sobre conseguir dinheiro da herança da sua mãe que já morreu. Que coincidência, não é? A mãe está morta na sua fantasia, mas bem viva quando você precisa de dinheiro emprestado. Mostrei para ele os documentos da minha casa, da minha conta bancária, da minha aposentadoria. Era isso que você estava planejando, não era? Me convencer a vender a casa ou fazer um empréstimo usando ela como garantia. Afinal, na sua cabeça distorcida, você já é o dono de tudo mesmo. Então por que esperar eu morrer de verdade? Ele começou a chorar mais forte, tentando me segurar pelas mãos, implorando perdão, dizendo que estava confuso, que havia se metido numa situação que fugiu do controle. Mas eu retirei minhas mãos das dele e continuei falando. E sabe por que você não conseguiu usar meu cartão hoje, Marcelo? Porque eu cancelei ele no banco na mesma noite que a Sandra me contou a verdade. Eu sabia que você ia tentar usar meu dinheiro de novo. E eu não ia permitir que mais um centavo meu fosse usado para bancar suas mentiras. Expliquei para ele que já havia conversado com meu gerente no banco, que havia colocado senhas especiais em todas as minhas contas, que qualquer movimentação suspeita seria comunicada diretamente para a Sandra. Sua farsa acabou, meu filho. Não vai conseguir mais R$1 do meu dinheiro para sustentar a vida dupla que está levando. Contei para ele que a Sandra já havia procurado advogado, que já tinha todas as provas da traição, que a separação seria oficializada na segunda-feira. Ela também vai contar a verdade para a Fabiana, porque essa moça tem direito de saber que tipo de homem você realmente é. Mãe, pelo amor de Deus, você não entende. Eu me meti numa situação muito complicada. Tem gente cobrando dívida. Eu prometi coisas que não posso cumprir. Se a Fabiana descobrir a verdade agora, vou perder tudo. Ele implorava como uma criança. Mas não era mais a criança inocente que eu havia criado. Era um homem adulto que havia feito escolhas terríveis e agora precisava lidar com as consequências. Você já perdeu tudo, Marcelo. Perdeu a confiança da sua esposa, o respeito dos seus filhos, a dignidade como homem. E hoje, com as ameaças que me fez pelo telefone, você perdeu também o respeito da sua mãe. Falei olhando diretamente nos olhos dele para que ele entendesse que eu estava falando sério. Expliquei que não ia dar dinheiro para ele resolver problema nenhum, que não ia ajudá-lo a manter as mentiras que contou, que ele teria que enfrentar sozinho as consequências de todas as escolhas que havia feito. Você é um homem adulto, Marcelo. Tem 42 anos de idade. Está na hora de assumir responsabilidade pelos seus atos em vez de ficar correndo para a saia da mãe toda vez que se mete em problemas. Disse para ele que a única forma de reconquistar algum respeito da família seria contando a verdade para todos os envolvidos, pedindo perdão de forma sincera e tentando reparar os danos que havia causado. Você vai procurar a Sandra, vai se ajoelhar e implorar perdão, vai contar a verdade para a Fabiana, vai procurar ajuda profissional para entender por que se tornou esse homem mentiroso e egoísta. Ele tentou argumentar, tentou negociar, tentou me convencer de que merecia mais uma chance. Mas eu havia tomado minha decisão. Sua chance acabou no momento em que você me ameaçou pelo telefone, no momento em que me chamou de velha maluca, no momento em que decidiu que sua própria mãe era apenas um obstáculo nos seus planos sujos. Levantei da cadeira e caminhei até a porta da cozinha. Agora você vai embora da minha casa, vai para casa contar a verdade para sua esposa e seus filhos, e vai começar a tentar consertar a bagunça que fez da sua vida. E não pense em voltar aqui pedindo mais dinheiro emprestado, porque não vai conseguir nem um centavo. Ele saiu de casa cabisbaixo, derrotado, sabendo que havia perdido muito mais do que dinheiro naquele dia. Havia perdido a confiança das pessoas mais importantes da sua vida, incluindo a mãe que sempre o apoiou incondicionalmente. E foi assim, queridos, que uma simples tentativa de usar meu cartão de crédito se transformou numa das lições mais difíceis que já tive que dar na minha vida.
Quando o Marcelo saiu daqui naquele sábado à tarde, ele não era mais o mesmo homem que havia chegado de manhã cheio de planos e mentiras. Era alguém que finalmente havia sido confrontado com a realidade das suas escolhas. Alguém que descobriu que as consequências das nossas ações sempre chegam, mais cedo ou mais tarde. Nos dias que se seguiram a esse confronto, muita coisa mudou na nossa família. A Sandra realmente oficializou a separação na segunda-feira, como havia prometido. Mas, para minha surpresa, ela não saiu de casa com as crianças como estava planejando. Em vez disso, foi o Marcelo quem saiu. Ele mesmo pediu para sair. Disse que precisava de um tempo para pensar, para entender como havia chegado naquele ponto da vida onde mentir se tornou mais natural que falar a verdade. A conversa que a Sandra teve com a Fabiana também aconteceu. E pelos relatos que recebi, foi devastadora para a moça. Ela realmente acreditava em todas as mentiras que o Marcelo havia contado. Realmente pensava que estava consolando um homem viúvo que estava tentando reconstruir a vida depois de uma tragédia terrível. Descobrir que, na verdade, estava sendo cúmplice involuntária da destruição de uma família foi um choque tão grande que ela pediu demissão do trabalho no dia seguinte. O que mais me impressionou foi saber que a Fabiana veio procurar a Sandra pessoalmente para pedir desculpas. Ela chorou. Disse que jamais se envolveria com um homem casado se soubesse a verdade, que havia sido enganada tanto quanto todos nós. As duas conversaram por horas. E ao final dessa conversa, a Sandra me contou que sentiu pena da moça, que também era vítima das manipulações do meu filho. Quanto ao Marcelo, ele passou 2 semanas sumido, sem dar notícias para ninguém da família. Não atendia telefone, não respondia mensagens. Simplesmente desapareceu como se quisesse fugir de toda a confusão que havia criado. Foi a Sandra quem me contou que ele estava hospedado num hotel barato no centro da cidade, gastando os últimos reais que tinha na conta bancária. Durante esse período, eu também tive que lidar com meus próprios sentimentos sobre tudo o que havia acontecido. Por mais que soubesse que havia tomado as decisões certas, por mais que entendesse que era necessário confrontar meu filho com a verdade, ainda doía no coração saber que o menino que criei se tornou capaz de tanta maldade e egoísmo. Passei muitas noites acordada me questionando onde havia falhado como mãe. Que sinais eu havia perdido durante sua criação que poderiam ter evitado aquela situação toda? Conversei com amigas da minha idade que também tinham filhos adultos. Procurei entender se outras mães já haviam passado por experiências parecidas. Foi através dessas conversas que descobri que, infelizmente, não sou a primeira, nem vou ser a última mãe a descobrir que criou um filho capaz de mentir e manipular as pessoas mais próximas. O que me deu força para continuar foi lembrar das crianças, dos meus netos que não tinham culpa de nada daquilo que estava acontecendo. A Sandra continuou trazendo eles aqui nos finais de semana, e eu fazia questão de manter a normalidade para eles, de não deixar que os problemas dos adultos afetassem a infância deles. Foi através das crianças que soube que o Marcelo finalmente havia voltado para casa, mas não como marido. Ele voltou como alguém que estava pedindo uma segunda chance, que estava disposto a fazer terapia, que estava reconhecendo os erros e tentando reparar os danos que havia causado. A Sandra me contou que colocou condições muito claras para essa volta: terapia individual obrigatória, terapia de casal, transparência total sobre finanças e, principalmente, nunca mais mentir sobre qualquer assunto, por menor que fosse. O processo de reconstrução da confiança estava sendo lento e doloroso para todos os envolvidos. Havia dias em que a Sandra ligava para mim chorando, dizendo que não conseguia olhar para ele sem lembrar de todas as mentiras que havia escutado. Havia outros dias em que ela mesma reconhecia pequenos progressos, pequenos sinais de que talvez fosse possível salvar aquela família. Quanto à minha relação com o Marcelo, ela mudou completamente depois daquele confronto. Ele voltou a me visitar, mas agora era diferente. Não vinha mais com aquela falsa alegria, com aquelas conversas superficiais que escondem segundas intenções. Vinha como alguém que reconhecia que havia magoado profundamente a pessoa mais importante da sua vida. Alguém que estava tentando entender como reparar uma relação que ele mesmo havia quase destruído. A primeira vez que ele me pediu perdão de forma sincera foi 3 semanas depois daquele sábado terrível.
Ele chegou aqui numa tarde de domingo, sem avisar, e ficou parado no portão por quase 10 minutos antes de tocar a campainha. Quando abri a porta, vi que havia chorado, que estava visivelmente abalado, que não era mais aquele homem arrogante e agressivo que havia me ameaçado pelo telefone. Mãe, eu vim pedir perdão. Não perdão para que a senhora me empreste dinheiro de novo ou para que volte a confiar em mim como antes. Vim pedir perdão porque reconheço que a magoei de uma forma que talvez nunca possa ser reparada. As palavras dele eram simples, mas carregadas de uma sinceridade que eu não escutava há muito tempo. Conversamos naquela tarde por mais de 2 horas. Ele me contou sobre a terapia que estava fazendo, sobre como estava descobrindo aspectos da sua personalidade que nem ele mesmo conhecia. Falou sobre a pressão que sentia para impressionar outras pessoas, sobre como começou a mentir em situações pequenas e foi escalando até chegar naquela rede de mentiras gigantesca. O que mais me impressionou foi quando ele reconheceu que havia me visto não como sua mãe, mas como uma fonte de recursos que poderia ser explorada quando fosse conveniente. Mãe, eu transformei a senhora numa conta bancária ambulante, alguém que eu procurava apenas quando precisava de alguma coisa. Esqueci que a senhora é uma pessoa, com sentimentos, com dignidade, que merece respeito acima de qualquer coisa. Não posso dizer que perdoei completamente naquele dia, porque algumas feridas levam tempo para cicatrizar. Mas foi o começo de um processo de reconstrução que ainda está acontecendo. Hoje, 4 meses depois de toda essa história, posso dizer que meu filho está realmente tentando se tornar uma pessoa melhor, mais honesta, mais consciente das consequências das suas ações. A lição que aprendi com tudo isso é que, às vezes, como mães, precisamos ser duras com nossos filhos para salvá-los de si mesmos. Precisamos ter coragem de dizer não, de estabelecer limites, de mostrar que nossas ações têm consequências. Por mais que doa no coração, por mais que nossa tendência seja sempre proteger e ajudar, há momentos em que a melhor ajuda que podemos dar é deixar que eles enfrentem sozinhos os problemas que criaram. Também aprendi que nunca é tarde para ensinar valores para nossos filhos, mesmo quando eles já são adultos. A educação não termina quando a criança sai de casa ou quando forma uma família própria. Continuamos sendo mães para sempre. E às vezes isso significa tomar decisões difíceis que vão contra nossos instintos maternais. Para todas as mães que estão assistindo esse vídeo e que talvez tenham filhos passando por situações parecidas, minha mensagem é: não tenham medo de serem firmes quando necessário. Não deixem que o amor cego pelos filhos impeça vocês de enxergarem quando eles estão tomando decisões erradas que podem prejudicar eles mesmos e outras pessoas. E para todos vocês que acompanharam essa história até o final, muito obrigada por terem paciência para escutar o relato de uma senhora de 68 anos que passou por uma das situações mais difíceis da sua vida. Espero que de alguma forma essa experiência possa ajudar outras pessoas que estejam passando por problemas familiares parecidos. Gostaram dessa história real que aconteceu comigo? Contem nos comentários o que acharam, se já passaram por algo parecido, se conhecem alguém que viveu uma situação similar. Adoro ler todos os comentários de vocês e sempre respondo quando posso. Me digam também de que cidade estão assistindo, porque fico curiosa para saber de onde vêm as pessoas que acompanham o canal Vovó Lembrou. Esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Foram muitas horas gravando, editando, preparando todo o material para vocês. Por isso peço com carinho que deixem o like, que se inscrevam no canal, que ativem o sininho para receber notificação de todos os novos vídeos. Também olhem os outros vídeos que já postei aqui no canal, porque cada história que conto é uma experiência real que pode ajudar ou inspirar outras pessoas. Se puderem ajudar com o Valeu Demais, que é a nossa forma de receber doações aqui na plataforma, ficarei muito grata. Cada contribuição, por menor que seja, ajuda muito nos custos do canal, na compra de equipamentos, na internet, na luz, em todos os gastos que temos para trazer vídeos novos todos os dias para vocês. Isso realmente faz diferença e me permite continuar compartilhando essas histórias reais da vida. Obrigada mais uma vez por estarem aqui comigo, por fazerem parte desta família que é o canal Vovó Lembrou.
Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história real, mais uma experiência de vida que pode tocar o coração de vocês. Até logo, queridos, e que Deus abençoe cada um de vocês.